Olá, estamos começando mais um estudo bíblico da série Batetés. E eu quero compartilhar aqui a nossa tela para dar início a isto com vocês. Então, temos que observar, né, que o alvo, esse termo, ele se concentra em tudo para a grande intenção da vida, né? A nossa vida, nós temos uma intenção, aqueles, do modo geral, que têm Cristo no coração, têm uma intenção de alcançar o reino de Deus. E queremos entrar nesse reino. E assim, então, nós vamos, passo a passo com isso, vamos observando, né, todas essas coisas. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa hora nós nos unimos em oração para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor é, por as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. E te pedimos agora, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração, Pai, pois queremos conhecer um pouco mais dessa rota, desse caminho, dessa porta, desse alvo. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, é a oração que fazemos. Amém. Amém. Assim, então, né, existe um alvo para o discípulo de Cristo. E este alvo, né, Deus tem um propósito para cada um de nós, Ele tem um propósito para você, tem um propósito para mim, tenho falado isso já constantemente, são muitas coisas que estão dentro deste conceito, desta ideia, né, desse alvo que temos. E assim, então, a imagem, né, uma das coisas que Deus quer fazer é a imagem de Jesus em nós, em mim e em você. Jesus precisa refletir no meu coração, na minha vida, como eu faço as coisas, e Deus quer fazer isso na nossa vida, e então aí precisamos entender um pouquinho mais. Deus quer que na vida terrena sejamos e vivamos como o seu Filho Jesus. É isso que Ele quer que a gente faça. Então, vejamos alguns aspectos dessa tremenda verdade, né? E em Efésios 2:6, nós temos escrito ali, e o texto que eu uso aqui é o texto da NVI, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou em Cristo, e com ele nos fez assentar nestas regiões celestiais em Cristo Jesus. É algo especial para mim e para você, né, entendermos que essa espiritualidade que há por detrás disso, né, que você possa compreender essas coisas, né, e como também temos lá em Colossenses 3, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Olha só o que Paulo está falando aqui. Então, quer dizer que eu estou dentro de Cristo, eu estou dentro de Jesus, por conta dessa questão, né, que morremos e agora a nossa vida está em Cristo. E isso é algo maravilhoso. Nós somos, então, participantes da sua exaltação. Eu e você somos participantes dessa exaltação, que é participar de Cristo, essa questão espiritual que há por detrás disso. E aí temos lá também, né, algo assim para a gente pensar um pouco, como Romanos 8:9, que diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, nós temos algumas coisas aqui que são de suma importância para entendermos. Vocês não estão sob o domínio da carne. Se eu tenho Cristo, né? Mas se o Espírito, como diz aqui, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em mim, eu quero te perguntar, meu irmão, o Espírito de Deus habita em você?
Você tem essa convicção de que Deus habita na sua vida? Eu quero lhe pedir, então, que você faça uma reflexão sobre isso, se você tem essa convicção, né, de que a carne já não domina mais a sua vida. Ela é algo do passado. O velho homem ficou para trás e agora, então, nós estamos diante de uma vida com o Espírito de Deus. E se alguém não tem esse Espírito de Cristo, ele não pertence a Cristo. Então, eu preciso ter essa convicção e viver uma vida no Espírito, porque se eu não viver essa vida no Espírito, eu não pertenço a Cristo, eu não tenho nada a ver com Cristo. Então, é bom a gente refletir, né? Ele pôs em nós o seu Santo Espírito. Se eu tenho o Espírito, veja só, é uma questão de raciocínio lógico. Se eu tenho o Espírito Santo, se eu tenho esse Espírito de Cristo na minha vida, então o Espírito dele habita em mim, então eu vou ter uma vida condigna com a vida que Jesus teve e a vida que o Pai quer que eu tenha. Então, veja só, se eu não tiver a presença do Espírito na minha vida, eu não tenho nada a ver com Cristo. Então, verifica, pensa e medita sobre isso, porque ele pôs em nós seu Santo Espírito. E se o Santo Espírito de Deus está em mim e está em você, nós temos que ter mudança de vida. Nosso comportamento tem que mudar, as nossas atividades vão mudar e é necessário que mude para que a gente caminhe do jeito que o Pai quer. Então, que você possa observar isso, né? No versículo 10 dessa mesma sequência, nós temos lá: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Então, tem algo aqui que foi praticado nisso. Cristo morreu para que ele pudesse nos dar vida. E isso é uma causa de justiça, porque ele pagou o preço desse pecado. Ele pagou o preço desse pecado. Então, essa justiça foi feita e agora, então, eu estou vivo, né? Esse espírito está vivo em mim por causa da justiça que foi feita. Então, é a questão da morte de Jesus. Nós estamos vivos em Cristo Jesus, eu e você, mas isso temos que andar do jeito que o Pai quer que a gente anda. A nossa conduta de vida, a nossa linha de raciocínio e pensamento, como nós fazemos as coisas, nós precisamos entender que Deus ele quer de nós um relacionamento genuíno e verdadeiro. Ele quer que você seja único, verdadeiro, e isso tem tudo a ver com santidade, não com a discussão da santidade, mas com o viver em santidade. Que você possa entender isso. Estamos vivos em Cristo. Se eu estou vivo em Cristo, eu tenho que andar como ele andou. Não tenho outra alternativa, não tenho outra forma, mas tenho que caminhar nesse sentido. E outro versículo ainda nessa mesma sequência, né, que vai terminar aqui no versículo 11, que diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, então o que acontece? Esse Espírito habita em mim, em você, então aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais. Então eu passo a receber vida por causa disso, por meio do seu Espírito que habita em nós. Então é algo que Paulo fala de um Espírito que habita em mim e que habita em você, e por meio desse Espírito, né, que habita em nós, é que nós podemos entender que ele nos deu vida em Cristo. Isso quer dizer que antes eu e você estávamos mortos, mas depois que nós morremos para o pecado, nós vivemos para Cristo. E isso significa todo dia.
Todo dia, quando você acorda, você olha para o espelho e vê, e você tem que declarar: eu morri para o pecado naquele dia. E cada dia você resestá, eu morri para o pecado para viver por Cristo. Então, é esta a ideia, e Ele nos deu vida em Cristo, e eu vivo em Cristo. Eu tenho vida nele, porque eu morri para o pecado e pelo pecado. Noutra forma aqui, outros versículos, nós temos na segunda carta de Pedro, no versículo, capítulo 1, versículo 3, diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida. Então, nós temos tudo que precisamos para a vida e para a piedade, para viver em piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Que você possa pensar um pouquinho sobre isso. O poder de Deus nos deu tudo que precisamos para poder viver e principalmente, né, para a piedade. E o que fala esse versículo é o seguinte: do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O que ele está querendo dizer com isso, pleno conhecimento daquele que nos chamou? Eu tenho aqui uma pergunta para você. E essa pergunta, ela quer dizer o seguinte: você tem o hábito de estudar a palavra de Deus? Você tem o hábito de ficar lendo a palavra de Deus e de procurar conhecer a palavra de Deus? Se você tem esse hábito, então é isso que o versículo está dizendo. Nós buscamos, né, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, nós precisamos conhecer a Deus. E Ele nos deu tudo que precisamos. Tudo que precisamos. Nós temos todas as coisas necessárias para poder viver uma vida em piedade. Deus já cuidou e nos deu isso. E na sequência dessa mesma carta, 2 Pedro, agora capítulo 1, versículo 4, diz assim: dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. O ser humano cobiça o que o outro tem. O ser humano olha o que o outro tem e fica de olho nas coisas que o outro tem, porque parece que ele tem um desejo muito grande nisso. E isso é a corrupção que tem e que as pessoas têm por causa do pecado, da natureza pecaminosa. Mas ele nos deu as suas promessas preciosas para que nós pudéssemos ser, então, participantes da sua natureza divina. Nesse aspecto, eu sou participante da natureza divina. Eu já não tenho mais aquela natureza humana. Eu estou buscando uma natureza divina para andar como Cristo andou. Que o Senhor possa nos ajudar nisso. Somos participantes da natureza divina e fugir, né? Fugir dessa corrupção. Precisamos fugir da corrupção. E temos ainda em João 1,12: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Para que eu possa me tornar filho de Deus, eu tenho que receber a Cristo. Eu tenho que receber. É assim que o texto está escrito. E aos que creram no seu nome, eu tenho que crer no nome de Jesus. Né? Então, aí eu posso me tornar filho de Deus. Ele nos fez seus filhos. E nessa ideia desse andar, dessa lição, nós podemos entender várias coisas que estão aqui escritas e que estão nos dizendo, né, de como é que isso acontece. E está escrito na palavra de Deus todas essas coisas e como é que isso acontece. Então, tenho que olhar e observar isso, né? Pois vocês não receberam
um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receber o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Então, veja lá, nós não recebemos nada para sermos escravizados, nós somos livres e nós temos, né, nós recebemos o Espírito, esse Espírito que nos adota e que nos coloca nessa situação de clamarmos Abba, Pai. Né? A presença do Espírito Santo em nós afirma que somos filhos de Deus por adoção. A presença do Espírito Santo. Se você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, você então pode dizer que é filho de Deus por adoção. Nós fomos adotados como filhos dele, como está escrito aqui em Romano. Isso é que acontece. Agora, veja lá, em Romanos 8,16, na sequência, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O meu espírito, juntamente com o Espírito de Deus, testemunha que nosso espírito, que somos filhos de Deus. É tão maravilhoso a gente poder conseguir entender isso, essa testificação pelo nosso espírito com relação ao Espírito de Deus, que testemunha que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! É um momento de louvarmos ao Senhor por isso. Nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Então, dê um aleluia. Louve ao Senhor, porque você é um filho de Deus. E essas coisas a gente vê escrito na palavra de Deus, que nos confirma o quanto nós somos parecidos com Cristo e o que Deus nos deu para que isso acontecesse, que nós fôssemos parecidos com o Cristo. E agora nós precisamos refletir sobre isso. Quero pedir a você que verifique, que veja novamente todos esses versículos que aqui foram mencionados, tudo aquilo que nós lemos, todas essas coisas. Quero pedir a você que verifique cada detalhe disso e que você possa meditar sobre isso. Também, junto com a sua família, reunida, em volta de uma mesa, discuta sobre esse assunto. Fale com cada um sobre esse assunto. É importante que vocês entendam. Você lembra lá atrás dos versículos que nós lemos lá que falava sobre a plenitude. Essa plenitude do conhecimento. Então, eu preciso conhecer a Deus. E com esses versículos, eu passo a entender. Então, com a sua família reunida, fale o que você entendeu um para o outro. É importante isso. Vocês compartilharem uns com os outros e assim meditarem sobre tudo isso, sobre a palavra de Deus. Isso é importante fazermos, e quanto mais nós conhecemos de Deus, mais o Senhor está conosco. Vamos fazer uma oração e falar com Deus mais uma vez, pedindo a sua direção sobre as nossas vidas e que isso seja para a honra e glória do nome dele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa hora nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai, e te agradecemos por esta lição, por tudo aquilo que meditamos, por tudo aquilo que nós verificamos nos versículos. Ajuda-nos a compreendermos, ajuda-nos a retermos isso na nossa mente, na nossa cabeça, e que o Senhor possa colocar as suas mãos, Pai, soberana sobre a vida de cada um que está vendo esse vídeo, que está fazendo essa oração, que o teu Espírito capacite cada um a entender tudo isso, Senhor. Coloque as suas mãos soberanas sobre cada vida, sobre cada circunstância, Senhor, e que cada um possa entender verdadeiramente aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor faz.
que você possa ter um bom dia diante do Senhor. Senhor, abençoa cada família aqui reunida, abençoa cada um, Senhor, de maneira que eles possam perceber a tua presença, Senhor, e que cada um possa ter um dia abençoado, Pai. Em nome de Jesus, é a oração que fazemos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ajude a entender um pouco mais as Escrituras e que isso também seja para a honra e glória do nome dele. Em nome de Jesus. Até mais. Deus o abençoe e que assim seja.